Primeiramente, bem-vinda, obrigada, né, pela disponibilidade em falar com a gente, em trazer um pouco aí do seu dia a dia, da sua história. A gente fica muito grato, né, por essa participação. É um prazer. Vou te fazer algumas perguntas, são pouquinhas, mas aí para auxiliar no processo. Então, a primeira, quais foram as dificuldades, Andréa, que você enfrentou no âmbito acadêmico quando você perdeu a visão? Então, quando você perdeu a visão no âmbito acadêmico, que dificuldades assim, que você acha que foram principais no âmbito acadêmico? Eu, assim, quando foi um choque, assim, né? Um choque de novas realidades, porque, assim, eu concluí o ensino médio em 97, enxergava, né? Usava óculos, tudo assim, mas enxergava e tal. E aí, 15 anos depois, eu entrei no ensino superior. Então, numa nova realidade, já como deficiente visual, e aí eu tive o meu primeiro choque de realidade. Porque, assim, antes dessa primeira graduação, eu tinha tentado outras 2 vezes, mas eu desisti por questões particulares minhas, assim, por questões assim, não por conta da instituição, porque a instituição, ela, quando eu entrei, fiz todo o processo e tal, ela me assistiu muito bem, conseguiu acompanhante e tal, mas eu não dominava o computador, enfim, tinha uma série de coisas. E aí o meu primeiro grande choque de realidade foi quando eu iniciei na primeira graduação que eu considero assim, completa, né? Então, eu tinha tentado outras 2 vezes um curso antes, numa outra instituição, e aí quando eu entrei foi justamente disso, que e foi bem com a direção mesmo dessa instituição, e foi assim muito, muito, muito chato, muito assim, foi o meu primeiro impacto de preconceito, de capacitismo no todo, né, no geral, assim, porque ela foi jogando coisas para que, assim, para que eu desistisse, para que eu não fizesse não continuasse ali, então, mas nós não temos braille, mas eu trabalho com braille e eu sei o processo trabalhoso que é produzir um material em braille, é muito caro, fica gigantesco, fui tentando explicar sempre assim, a cada ponto negativo que ela me passava, eu tentava mostrar a positividade. Falei assim, olha, eu uso o computador, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, mas como você vai vir para cá todos os dias? Falei, como eu vou todos os dias para o meu trabalho. Vou pegar um ônibus, vou pegar um metrô. Mas e como isso, e como aquilo? E aí ela chegou até a me propor que eu assinasse um documento, o que é um crime, né? Que eu assinasse um documento dizendo que a instituição não tinha qualquer responsabilidade comigo em fornecer o material. Eu falei para ela, assim, olha, eu não vou assinar, eu não preciso disso, isso é um crime, isso é completamente errado, você está me coagindo para que eu abra mão de um direito que é meu, mas eu estou te dizendo que eu não vou exigir isso, porque eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho os meus métodos, e eu estou pagando como qualquer outro aluno. Então, o meu objetivo aqui é estudar, é adquirir o conhecimento. Então, essa foi a minha grande barreira, assim, a minha primeira grande barreira. Depois, na segunda graduação, também enfrentei uma outra situação nesse sentido, porque, assim, eu tive Libras, né? Eu fiz letras, e aí eu tive Libras, e como qualquer outro aluno, eu precisava cumprir as tarefas, mas como cumprir as tarefas se eu não sabia que sinal o professor estava fazendo? E já nessa instituição, diferentemente da primeira, a coordenação chegou até mim, conversou, falou, olha, você é a primeira aluna com deficiência visual que a gente tem aqui, eu preciso entender como são as coisas, como funciona com você, de que forma eu devo trabalhar com você, para que eu oriente o corpo docente também a como trabalhar com você. Enfim, foi muito bem aceita, né? Enfim, foi muito legal. E também essa segunda instituição me preparou, né? Me proporcionou uma acompanhante. Então, eu tive um guia vidente lá dentro que me
levava todas as dependências da faculdade, escrevia, né, respondia as provas para mim, né, eu ditava, evidentemente, para ele, essa pessoa, né, e ela escrevia para mim e tal. E aí, nessa disciplina, a acompanhante, ela falou assim, o professor é muito dinâmico, então, era muito prática a aula, muito legal mesmo, assim. E nesses sinais, aí alguns ela conseguia, mas como o professor era muito rápido, aí ela tinha alguns que ela não conseguia me passar. E aí ela chamou o professor, né? Eu pedi para que ela chamasse o professor, aí eu falei assim, professor, você pode repetir alguns sinais porque ela não está conseguindo passar. Então, ao fazer o formato da mão, a posição da mão, quando ela conseguia fazer um gesto para mim, ele já tinha ensinado 3, 4, né? E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu sinto muito, mas eu não posso perder tempo aqui com você. Eu tenho outros 40 alunos para dar conta. E se eu ficar só aqui com você, eu vou deixar de atender os outros. E aí, assim, óbvio, foi um baque, né? Porque, assim, uma disciplina que trata de acessibilidade, né? O professor agir dessa forma foi muito chato, muito constrangedor, porque as pessoas que estavam no entorno ouviram também, até ficaram indignadas. E aí, só que eu me lembrei muito da primeira, né? Porque, assim, algumas pessoas me criticaram bastante nesse sentido, porque, assim, eu entrei com eu teria 3 opções, 3 opções. Eu poderia desistir, eu poderia brigar e eu poderia estudar. Eu escolhi a terceira. Então, mas você não pode abrir mão dos seus direitos. Não, eu sei que eu não posso abrir mão dos seus direitos, mas eu não queria perder tempo com essas coisas. Eu sei que são coisas extremamente demoradas e extremamente desgastantes, cansativas. E aí, o que eu fiz nessa segunda faculdade? Porque eu precisava obter notas, como qualquer outro aluno. E então eu, através de um colega, eles me apresentaram um casal de surdos cegos, que são meus amigos até hoje. E o que eu fazia? O professor falava uma palavra, por exemplo, falava pai. Qual o sinal de pai? Aí ele falava mãe, sobrinho, tio, e foi ensinando cores e matérias, enfim, foi ensinando tudo. O que eu fazia? Eu escrevia as palavras e num dia marcado lá com esses colegas meus, eu mostrava para ele a palavra, o que o professor tinha passado para mim nessa aula, e aí ele me ensinava. Então, assim, eu tive que buscar fora algo para me atender dentro da faculdade. E aí eu aprendi Libras dessa forma. Então, foi também uma barreira que eu encontrei nessas 2 primeiras universidades. Lógico que a primeira foi muito mais impactante, foi muito mais desgastante, porque eu tinha que... era como se eu tivesse o tempo todo que provar que eu era capaz de estar ali. E como qualquer outro aluno, eu tive as minhas dificuldades. Assim, eu tive essa barreira por parte da direção e da coordenação da instituição. Mas o corpo docente foi, assim, sensacional. Me atendeu mega, hiper bem. Todos eles chegaram e disseram, olha, eu nunca tive um aluno com deficiência visual, como eu posso te atender? Como eu posso dar aula para você? E depois eu chegava, olha, a forma como eu estou fazendo tá bom para você? Tá correto para você? E em algumas vezes, por questões de adaptação de materiais, eu precisei de um tempo a mais para entregar determinados materiais, mas eu procurava avisar sempre antes, falei assim, olha, não é uma questão de estar relaxando ou me aproveitando da deficiência, mas por questão de adaptação de material, para eu poder atender, eu preciso de um tempinho a mais. Eu não consegui preparar o material, né? No caso, o Jânio, né? Meu marido, ele preparava esses materiais, adaptava para mim, porque ele não tinha material adaptado. E então, para poder atender e cumprir com os prazos como qualquer outro aluno, em alguns momentos eu precisei. Então, o corpo docente dessa instituição foi fenomenal. Eu tive esse problema, né, apenas com a direção e a coordenação, que depois, com o passar do tempo, foram vendo que eu não estava ali para brincadeira, não estava ali nem para brincadeira e tampouco para arrumar confusão, e as coisas foram se ajeitando e eu consegui me formar nessa instituição também. Nossa, chega a ser até absurdo, né? A gente fica assim até impactado, porque a gente pensar no mundo de hoje, que as coisas estão tão evoluídas, que a gente tem um avanço tecnológico tão grande e ter barreiras que não deveriam existir, muitas vezes até mesmo por falta de empatia, né? De se pôr no lugar do outro. Isso foi muito, muito, assim, como a gente, aqui a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala sobre algumas barreiras, né, e a gente, sempre quando a gente fala sobre, discute, né, o assunto acessibilidade, a gente fala assim, se a gente conseguir derrubar a barreira atitudinal,
as outras vão se tornar muito mais fáceis, né? Vai ser muito mais fácil você lidar com as outras barreiras, isso independentemente da deficiência que se apresente ali. Mas quando você consegue derrubar a barreira atitudinal, você consegue mudar e conscientizar a pessoa através das atitudes dela, as coisas acontecem assim muito mais fáceis. Com certeza. André, como você conheceu a Fundação Dorina no Rio? Como você conheceu o trabalho desenvolvido por eles? Eu perdi a visão em 2005. E aí, em 2006, eu fui ao médico, aí ele me deu o veredito final de que eu não enxergaria mais, por questões eu tive um descolamento de retina, fiz diversas cirurgias, mas chegou um ponto que a retina ela não colava mais, que é como se fosse um durex, que você vai, um adesivo, você cola, assim, aperta lá, cola e descola, então a minha retina estava assim, né, um descolamento de retina, falando a grosso modo, né, de uma maneira bem simples, é mais ou menos isso. E a minha retina, ela não só descolou, como ela também furou todinha. Então ele falou assim, olha, isso do olho esquerdo, porque o olho direito eu já tinha perdido em 2002. E aí ele me falou que eu nunca mais ia enxergar. E aí passou, né, o meu irmão trabalhava na época ali na rua da fundação, ele era segurança ali numa empresa, e ele falou assim, olha, ele ficou sabendo que eu queria fazer alguma coisa, né, queria tentar voltar a ser alguém novamente, né? E ele falou assim, olha, lá na rua que eu trabalho deve ter alguma instituição, porque eu vejo um monte de pessoas passando lá usando bengala, às vezes tem alguém atrás ensinando. E nessa época o meu marido trabalhava no Carrefour também, e aí um colega dele falou assim, lá na escola que eu estudo, que era a CIEJA, uma escola que fica ali atrás do Shopping Interlagos. E aí ele falou assim, lá na minha escola tem uma professora que ensina cego. Aí meu marido falou assim, então depois você pergunta para ela como funciona. E aí, assim, foi coisa assim, milagre do céu, assim, né? Aí ele falou assim, olha ela ali. Então, ele tinha acabado de falar sobre essa professora e ela apareceu lá na padaria, né? E aí ele apresentou meu marido. Eu falei assim, leva ela lá pra gente conversar. E aí, assim, como eu já era alfabetizada, a coordenação não queria me aceitar lá, né? Ela falou assim, não, mas é só para ensinar o braille, vai ser rápido, ela vai preencher uma fichinha aqui só para a gente ter o contato dela. Não, mas não pode, enfim. Mas ela falou assim, se você não deixar ela ficar aqui, eu sento ali fora na calçada com ela e ensino para ela ali fora. Aí você escolhe. Enfim, foi uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Faz parte da minha vida até hoje. E aí a gente teve que lutar contra o tempo, porque a coordenação falou assim, olha, eu só vou aceitar ela até o fim do ano. Isso era em setembro. Ou seja, eu tinha cerca de 3 meses para aprender o sistema Braille. Não fazia a menor ideia do que era isso. E aí, ela me ensinou, e a gente, assim, força-tarefa mesmo, trabalho a 4 mãos, ela me ensinava e eu corria para aprender e forçava tudo. E aí, quando eu aprendi o sistema Braille, ela falou assim, olha, você precisa de mais. Só o Braille não é o suficiente. Então, para se desenvolver, você vai precisar de mais. E eu vou te indicar a Fundação Dorina, que foi a mesma instituição que meu irmão tinha falado uns meses antes, né? E aí ela me falou assim, olha, você vai para lá, você vai fazer reabilitação, você vai aprender a usar bengala, você vai aprender a andar sozinha, aprender tudo, tudo que você precisa fazer. E aí ela me indicou a fundação, e aí eu fui até a fundação e dali começou a minha história com eles, né? Estou já lá como colaboradora há 13 anos, né? E, Andréia, falando da fundação, qual a importância que você acha que a fundação teve na sua formação, seja na sua vida pessoal ou na sua vida acadêmica? Ela foi, a fundação ela é muito importante, né? Ela foi de extrema importância para o meu recomeço, porque assim, tem uma equipe sensacional de profissionais lá, então eles ensinam dos mínimos detalhes, então você passa por uma gama de profissionais que vão trabalhar você como um todo, não vão só te ensinar a usar uma bengala, mas vão te preparar ali, porque assim, a gente tem o processo de reabilitação, envolve o atendimento psicológico, atendimento de assistente social, a gente tem também o acompanhamento de um oftalmo, a gente tem um acompanhamento ali de uma terapeuta ocupacional que te ensina as mínimas coisas. Então, assim, desde higiene pessoal até cuidar de uma casa, até preparar uma refeição, até você
costurar e saber varrer uma casa, saber passar uma roupa. Então, trabalha como um todo. E também tem, quando você encerra o processo de reabilitação, na minha época era conhecido como reabilitação profissional, hoje é um setor de empregabilidade, que prepara, né, encaminha pessoas com deficiência visual para o mercado de trabalho. Então, diversas empresas entram em contato com a fundação, porque elas sabem que a gente tem esse setor lá. Então, assim, você faz todo o processo de reabilitação, você tem cursos profissionalizantes, então, ambiente ali corporativo, ambiente de escritório, ou ali você tem um curso de massoterapeuta. Então, seja para que era for assim, a gente tem esses cursos, te ensina informática, então você aprende tudo que se passa ali no ambiente de trabalho. Então, assim, a Fundação Daniela prepara a gente, ela dá de novo essa oportunidade, né? Claro que, assim, tudo vai depender também do que você quer que eles façam, né? Não é nada forçado. Então, tem algumas pessoas que têm um pouco de resistência ainda a algumas atividades, mas é tudo trabalhado. Então, como aquela professora me falou, né? Pessoal, vai lá que você vai trabalhar você vai fazer reabilitação, você vai trabalhar na fundação, você vai ser revisora Braille e você vai fazer faculdade, né? E eu falei assim, tá, acabei de ficar cega, como assim? Vou começar a fazer tudo isso, né? Ela tá querendo demais, mas não, né? Ela me deu um incentivo e a gente vê assim, o quanto é importante a gente ter pessoas que estão à nossa volta, que nos incentivam, que nos dão força para seguir numa nova realidade, que não foi e continua não sendo uma realidade muito fácil, mas a gente prepara, assim, né, tem toda essa preparação. Eu considero a fundação e essa professora como presentes, assim, dos céus, para me dar uma nova chance de recomeçar, de reconstruir. Então, tive toda essa preparação, que também me preparou para a vida acadêmica, enfim, para enfrentar os desafios, saber lidar com esses desafios, sem perder a razão, sem perder a perder a cabeça, porque são coisas que muitas vezes são situações que acontecem com a gente, que se você realmente não tiver uma boa preparação espiritual, psicológica, você surta, assim, em muitas situações, mas graças a Deus tem me dado força e tem colocado no meu caminho, assim, pessoas que estão sempre dispostas a me ajudar, né, entre elas, obviamente, o meu marido, que desde o começo sempre me deu muita força, me dá muita força e está sempre comigo aí nas batalhas da vida. Muito bom. Enquanto colaboradora, Andréa, como é trabalhar na Fundação Dorina? Olha, assim, eu falo, assim, com todo orgulho, assim, né, então, assim, quando eu comecei a trabalhar na Fundação, eu comecei na gráfica, na imprensa Braille, então, assim, quando enfim, passar toda essa tempestade que está aí pelo mundo, se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que é um trabalho, assim, magnífico, assim, imenso. É uma das maiores gráficas da América Latina, né? A gente produz muitos materiais em Braille, materiais didáticos, cardápios e tudo assim. E eu comecei ali como controladora de paginação, então o meu trabalho era os livros são montados, dobrados lá por uma equipe e a validação passava por nós, né, as pessoas com deficiência visual, éramos 4 na época, e então a gente via se o miolo do livro condizia com a capa, então esse era o nosso trabalho, e ali já dava muito, muito prazer, assim, muito gosto de fazer, assim, cara, esse livro aqui, a pessoa que pegava, passou pela minha mão, ó, quantas páginas estão passando, a pessoa vai ter acesso a isso, e aí depois de 2 anos na gráfica, eu fui pro setor da revisão Braille, então fiquei trabalhando como revisora Braille durante 10 anos. Então, aí, quando foi em novembro do ano passado, eles me fizeram a proposta para eu passar para a área comercial. Porque, assim, além dessa parte social que a Fundação oferece para as pessoas com deficiência, então, a reabilitação, preparação para o mercado de trabalho, a Fundação também tem serviços enfim, que oferece para empresas, para escolas, enfim, para N setores, que são ali, desde a produção de livros em braille, livros digitais, livros em áudio, e a minha função hoje na Fundação, eu sou revisora de acessibilidade. Então, além de validar materiais em braille também, eu faço a revisão de sites,
aplicativos, então eu faço análise cognitiva. Então, como é para uma pessoa deficiente visual, como a gente faz para usar um site, para entrar em determinado site, para usar determinado aplicativo. Então, os defeitos que eu encontro, que eu não consigo acessar determinado ponto daquele aplicativo ou daquele site, então eu faço ali um relatório. Então, de qualquer forma, da mesma forma como foi na gráfica e como foi na revisão, que até na época na revisão, a minha coordenadora, ela falou assim, olha, gente, revisa esse livro como fosse para vocês. Então, da mesma forma que vocês gostariam de receber esse livro, é a forma que vocês vão revisar esse livro. Então, se coloquem no lugar da pessoa com deficiência visual. E aí, a gente fazia diversos livros, literatura no geral, depois a gente pegou alguns livros livros didáticos, e vinha, assim, N materiais para a gente fazer. E, assim, e aquilo, assim, olha, esse livro vai chegar na mão de uma pessoa, e essa pessoa vai ter o mesmo prazer da leitura que eu tenho. Então, assim, é muito legal. E de vez em quando a gente encontrava. Uma vez uma senhora me ajudou a atravessar a rua lá perto da fundação, e ela falou assim, eu tô aqui com a minha filha, ela também é deficiente visual. Aí eu cumprimentei, oi, prazer, tal. Aí a filha dela falou assim, qual é o seu nome? Eu falei assim, eu sou a Andréia. Aí ela Andréia do quê? Eu falei, Andréia Aparecida da Silva Queiroz. Aí ela, nossa, que legal. Eu falei, não, muito prazer, né? E aí ela falou assim, nossa, é muito legal, que prazer te conhecer, porque você fez um livro para mim. E aí depois ela me falou que livro que era, né? Foi até um livro de orações da Igreja Católica. Nossa, você não faz ideia como é eu participar dessa missa, e agora eu tenho acesso às orações, aos textos, como qualquer outra pessoa. Nossa, eu estou muito feliz de te conhecer. Isso dá um prazer, assim, mega, né? Um prazer muito grande. E também, agora, na área da revisão de acessibilidade, fazendo essas análises, participando de cursos, eu também participo de cursos, palestras, workshops, enfim, todos voltados à acessibilidade, à audiodescrição. Então, assim, é muito legal porque a gente contribui. Então, eu represento, né, através do meu trabalho, eu represento a pessoa com deficiência visual. Então, isso é um prazer que não tem, talvez eu não tenha palavras exatas para descrever o que eu sinto, né. E nem dinheiro que pague, né, André? Não. André, esse tipo de agradecimento não tem preço, assim. Com certeza. Você falou um pouco sobre a confecção dos materiais da fundação. Como que funciona esse processo de confecção? Os materiais vêm prontos e vocês transformam em braille, ou a fundação também faz a produção? Como que funciona essa confecção de materiais? A fundação, ela tem alguns títulos, né, mas funciona basicamente assim. O cliente, ele envia o arquivo. O cliente que eu falo pode ser um cliente físico ou um cliente jurídico, né, uma editora. Acontece muito de pessoas que estão escrevendo seus livros ali, enfim, eu gostaria de transformar em braille, eu gostaria de transformar em áudio, ou EPUB 3, tem o Daisy também, que são livros, tanto o EPUB 3 quanto o Daisy, eles são livros utilizados no computador. O EPUB 3, ele tem um layout que se aproxima muito mais ao livro impresso, né, ao livro em tinta. Mas falando do livro braille, então, o cliente envia o arquivo, e ali a gente coloca, a equipe editorial, né, ela coloca no arquivo, né, num programa chamado Braille Fácil, faz ali a conversão desse arquivo, e aí, feita essa conversão, esse livro é impresso em Braille, então tem as impressoras lá, então tem impressoras que imprimem, sei lá, 1.000, 2.000 páginas por vez, mas também tem as impressoras que imprimem um volume, né, em quantidades pequenas, assim como cardápios também. Cardápios em Braille são muito pedidos lá também. E aí, feita essa impressão, passa para a equipe de revisão, da qual eu fiz parte, né, que eu falei para você, e aí qual é a nossa função? Literalmente achar os defeitos. Então, a gente lê desde o primeiro caractere da capa até o último caractere lá do fundão, assim, do livro. Então, a gente lê tudo, absolutamente tudo. Então, o texto, a gente fala a pontuação, por exemplo, parágrafo, era uma vez Chapeuzinho Vermelho, vírgula, uma menina que gostava muito da sua avó, ponto. Certa vez, Chapeuzinho Vermelho foi a casa da vovó, e no caminho ela encontrou um lobo mau que a abordou e disse, 2 pontos.
Aí você vai lá, parágrafo, travessão. Então, faz toda essa fala. E se tem uma palavra destacada, a gente fala também, está em negrito, está em sublinhado, e tem para cada caractere, né, um travessão é uma sequência de pontos, uma palavra em negrito ou itálico tem um sinal antes dessa palavra, indicando o que ela é. Então, a gente fala absolutamente tudo na revisão. É muito engraçado, porque, assim, a gente trabalha com voluntários. Esses voluntários são videntes, né? As pessoas, eles enxergam. E aí, no começo, eles têm uma certa dificuldade de falar a pontuação, né? Por questão de costume mesmo. Depois de um tempo, aí, eles falam assim, nossa, eu fui ler uma coisa para uma pessoa e eu comecei a falar ponto, vírgula, exclamação, interrogação, porque pega tanto ali, então a gente faz a leitura alternada. Então, o voluntário lê uma página em tinta, aí eu leio uma página em braille. Faz sempre essa alternância, né, de leitura. O livro em áudio também é feita a descrição. Então, por exemplo, se a gente vai fazer o diferencial do livro em áudio da Fundação, assim, tem muitos, hoje em dia é muito fácil, né? Tem aplicativos que tem a descrição, ou tem os audiobooks, enfim. Mas na questão da Fundação, a gente faz um audiolivro acessível, que é o quê? Além de, óbvio, de todas as informações que tem, né, o livro ali, o texto em si, que é lido ali por um ledor profissional, a gente também tem essa questão da descrição da capa do livro, porque tem livro que você já começa a ler pela capa, e muitos livros você só se interessa, o primeiro interesse você já começa pela capa, nossa, isso aqui está me dizendo alguma coisa. Então faz a descrição da capa, da contracapa, das orelhas, se tem imagens lá dentro, é feita a descrição das imagens também, assim como no braille, o digital também é da mesma forma. Então a gente tem esse diferencial de fazer a descrição das imagens, então faz descrição de imagens, descrição de gráficos, descrição de tabelas, descrição de mapas. Por conta disso, os livros ficam gigantescos. Uma apostila, por exemplo, de uma apostila em tinta, né, isso falando de livros didáticos, que dá um dedo de largura ou 2 dedos de largura, no braille chega a dar 3 volumes até, por conta das descrições das imagens, porque a gente precisa fazer, né, antigamente você podia imprimir essas imagens, então ficava muito legal, porque você tinha acesso aos mapas. Hoje em dia tudo descrito, é uma pena, porque a pessoa com deficiência visual perde muito nessa questão de conhecer, por mais que ele tenha ali a descrição daquela imagem, não é a mesma coisa de você tocar no mapa, de você, por exemplo, conhecer o mapa do Brasil, saber o desenho, o contorno de cada um dos estados. Agora, hoje, são descritos, e é um trabalho, assim, bom, né, enfim, a pessoa continua tendo informação, mas não é tão bom quanto era antes, de você tocar, de você sentir algumas texturas que, mesmo com essas impressoras bem modernas que a gente tem lá, você conseguia até mesmo reproduzir a textura de uma estrela do mar, por exemplo. Hoje a gente já não pode fazer isso porque, enfim, por questões do governo aí, você tem que imprimir de uma forma que todo lugar possa imprimir esse livro. Então, enfim, é realmente uma pena, perde muita informação. Né? Nossa, uma pena mesmo, né? Porque imagino quão bom seria você ter essa, igual você falou, essa textura, essa sensação. André, no nosso primeiro bate-papo, eu lembro que você me mencionou que você foi cliente da Fundação, né? E você acha que a sua percepção mudou depois de se tornar funcionária, em relação à percepção que você tinha quando você era cliente? A gente consegue olhar o outro lado também. Então, assim, da mesma forma que assim, quando eu cliente, eu consigo olhar assim, eu encontro muitos clientes lá, passando pelo mesmo processo que eu passei. Então, assim, o meu olhar para eles, assim, eu falei, cara, eu já passei por isso, eu sei que não está sendo nada fácil. Alguns têm muita dificuldade em realizar algumas tarefas, e eu fico olhando assim, fazendo, nossa, é muito difícil para a pessoa ali, porque, assim, eu passei por aquilo, né? Então eu sei o que ela está sentindo, eu sei que ela sente medo, ela sente, e assim, eu sinto medo ainda até hoje. Isso é bom porque, assim, de uma certa forma te faz ter cuidados, né? Te evita cometer muitos erros. Eu sempre falo que o dia que eu cometo mais erros é o dia que eu tô com excesso de confiança. Aí você vai
desembesta, assim, faz cada loucura. Eu falei, cara, deixa eu segurar um pouquinho a minha confiança aqui para ter um pouquinho mais de cuidado. Mas a gente consegue olhar de uma forma diferente para a pessoa, consegue ter um olhar assim, até pessoas que enxergam e começam a trabalhar lá, eles não olham mais para a pessoa com deficiência com o olhar que eles tinham antes, né? Então eles fazem, não, isso aqui está precisando de acessibilidade, não, isso aqui não está legal, não, como é que deixa isso aqui? Não pode, essa calçada não... Então, assim, você, de uma certa forma, você tem um olhar diferente, né? Você se coloca de alguma maneira no lugar do outro, assim. Bacana. Para a gente finalizar, Andréia, você acredita que os propósitos, os valores e os projetos desenvolvidos pela Fundação fazem a diferença na vida de pessoas cegas ou com baixa visão? Sim, totalmente. Né? Eu posso dizer assim que não porque eu trabalho, não apenas porque eu trabalho lá, mas porque eu fui beneficiado por esse trabalho, por esses trabalhos, assim, e eu vejo o desenvolvimento de pessoas. Uma certa feita, foi feito um curso de perfume, né, lá na Fundação, e pessoas foram preparadas, pessoas que fizeram esse curso foram preparadas lá na Fundação. Foi um projeto em parceria da Fundação, né, com uma outra empresa, e pessoas foram inseridas no mercado de trabalho por isso, pessoas são inseridas por conta desses projetos, esses cursos de massoterapia, esses cursos de profissionalizantes, e a informação que a gente leva, né, através dos livros didáticos. Então, assim, faz toda a diferença. A gama de profissionais que tem lá dentro do atendimento, né, seja na reabilitação ou na empregabilidade, ou os demais profissionais que trabalham lá. Eu, no meu trabalho, no meu setor, pelo que eu desenvolvo, o meu trabalho, as coisas que são desenvolvidas ali, são de extrema importância, né, contribuem muito para a informação das pessoas, até mesmo assim, para professores, o trabalho de conscientização, de palestras, de vivências, de capacitação que a gente oferece ali, né, através dos trabalhos, tem feito a diferença tanto para as pessoas com deficiência visual quanto para as famílias, porque assim, a Fundação ela não presta um atendimento apenas para a pessoa com deficiência visual, ela também dá esse suporte para a família da pessoa com deficiência visual, porque a gente entende que assim, o desenvolvimento dessa pessoa também vai depender da forma como a família vê essa pessoa, né? Então, assim, a Fundação trabalha muito com isso também, da pessoa com deficiência visual, mas também trabalha com a família e trabalha também com empresas de uma forma que, para quebrar esse preconceito, né, que as pessoas têm de que eu vou ter que fazer uma adaptação muito grande na minha empresa, eu vou ter que mudar muita coisa na minha escola, eu vou ter que fazer, quando na verdade são necessárias algumas mudanças, mas não são mudanças impossíveis de acontecer, né? Então, o nosso trabalho, tanto quanto organização que oferece um trabalho para a pessoa com deficiência, a gente também, o nosso trabalho é oferecido para as famílias e para as empresas, enfim, para escolas, para projetos, assim, tem feito a diferença e tem levado à mudança de vida de muitas pessoas com deficiência visual. E são mudanças importantes de acontecer, né? Porque falar de inclusão uma coisa que eu brinco que está na moda, mas realmente incluir, né, é outra história. Então, as pessoas falam muito de inclusão, estudam sobre inclusão, mas muitas vezes não conseguem fazer a aplicabilidade dessa inclusão, né? Exatamente, porque assim, muitas hoje em dia, assim, muita coisa está sendo conquistada, por quê? Porque está entrando na justiça. Então, se fala-se muito em inclusão, mas a inclusão, muitas vezes, ela só acontece, a acessibilidade, ela só acontece quando a pessoa com deficiência, isso independe do tipo de deficiência, ela entra na justiça. Então, infelizmente, algumas empresas, algumas marcas, elas só atendem a pessoa com deficiência mediante uma representação jurídica, né, mediante o Ministério Público, e aí as coisas começam a acontecer. Mas a gente espera que um dia não precise disso, né, as pessoas se conscientizem a ponto de que nós, pessoas com deficiência, nós somos também consumidores como outro qualquer, nós consumimos como qualquer outra pessoa,
basta ter acessibilidade, né? A gente poder efetuar uma compra, utilizar um produto, frequentar determinado espaço, né? Então, somos usuários e consumidores como qualquer outra pessoa, né? Com certeza. Andréia, muito obrigada por esse bate-papo. Foi muito importante. É muito importante a gente conhecer mais, né? Às vezes, até mesmo a gente não tem essa oportunidade mesmo de ver a realidade, de ver como um deficiente, seja ele físico ou visual, ele tem, né, as dificuldades mesmo de acessibilidade, dificuldade muitas vezes mesmo das pessoas não terem o conhecimento sobre como lidar, como você citou, né, os docentes, olha, nunca tive um aluno deficiente visual, como eu posso te ajudar? Então, a gente vê que falta mesmo um preparo, falta muitas vezes o conhecimento, a forma de lidar. Então, é um assunto que tem que estar em pauta, né? Tem que fazer parte sempre para a gente aprender cada vez mais. Então, te agradeço bastante pela sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre a fundação, sobre a mudança que isso aconteceu comigo, né? Então, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Se quiser bater mais um papo, a gente conversa mais um pouco, sim, com certeza. Muito obrigada. Assim que o nosso projeto ficar pronto, nós vamos compartilhar aí com você, para você. Ah, faço questão. Será um prazer. A nossa pesquisa, ver aí os temas que nós abordamos. Então, acho que vai ser bem bacana aí. A gente compartilha com você assim que ficar pronto, tá bom? Com certeza, será um prazer. Boa sorte aí. Obrigada, André. Uma boa noite para você. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.